Amém. Boa noite. Está chegando o que a Bíblia chama a celebração da Páscoa. Vai ser o final desse mês. É algo que o povo de Deus tem sido celebrando desde a época de Moisés. Só que quando Jesus morreu na cruz, ele mudou um pouco esse sistema de Páscoa. Agora nós celebramos a festa de Páscoa como igreja quando nós tomamos a ceia do Senhor. Mas também uma vez por ano nós lembramos essa época chamada Páscoa para lembrar que Jesus não somente morreu na cruz, mas ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou. Então, antes de Páscoa esse ano, nós vamos já começar hoje à noite falando um pouco sobre a ressurreição de Cristo. Vamos ir bem devagar para tomar nosso tempo, para ver. Hoje à noite nós vamos ver em João capítulo 20. E vai ser a primeira mensagem de duas, falando sobre João capítulo 20. É muito importante que nós entendamos bem sobre a ressurreição, porque é isso que mudou a nossa vida. De verdade, hoje à noite já teve 7 pregadores pregando sobre a ressurreição de Cristo. Porque se não fosse por Jesus morrer na cruz que ele pagou o preço do nosso pecado, ele foi castigado no nosso lugar. Ele é inocente, nós culpados de pecado, mas Deus jogou todos os nossos pecados do mundo inteiro em cima de Cristo. Ele recebeu a ira de Deus contra o pecado. Ele morreu separado de Deus, pagando a pena dos nossos pecados. Ele foi sepultado e, como nós vamos ver hoje, naquele primeiro domingo de manhã, ele já ressuscitou. Então, o nosso batismo é uma pregação disso. Antes que cada pessoa na nossa igreja batizado, nós aprendemos que o batismo representa que nós cremos que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que ele ressuscitou para nunca mais morrer, um corpo celestial. Essa mostra que a pessoa que foi batizada hoje à noite acreditam nisso, e isso que traz a salvação. E além disso, eles estão mostrando com esse ato de batismo que eles também morreram para o desejo, o poder do pecado. Eles não querem viver mais em pecado. Eles morreram para aquela vida quando eles aceitaram, escolheram Jesus Cristo. Então eles querem mostrar publicamente isso. Então quando nós morremos, tem que sepultar aquela pessoa antiga. Debaixo da água, a única maneira, pela imersão, que vai simbolizar que a pessoa que morreu foi enterrada. E como Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele saindo da água, dizendo que também nós vamos ter uma nova vida eternamente com Cristo, mas temos já uma nova vida em Cristo. Se não fosse para a verdade da ressurreição de Cristo, tudo isso não significaria nada. Seria só um ritual religioso como os demais nesse mundo. Tem tantas religiões do mundo, fora de cristianismo, que fazem tantos rituais. Mas todos os rituais são feitos nos nomes dos seus profetas e outras pessoas que já morreram e nunca voltaram para viver. Somente o cristianismo é diferente. E isso que nós vamos ver hoje à noite, começando em João capítulo 20. Eu sei que Mateus, Marcos, Lucas e João, todos falam sobre esse evento. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre a história, evento histórico sobre a ressurreição. Ele tem muito mais detalhes. O João, do outro lado, ele conta uma história mais pessoal. Porque dos 3, Mateus, que era apóstolo, mas ele não estava ali.
O Marcos, ele escreveu depois, ele não fez parte dos apóstolos. E Lucas também escreveu depois, e não fez parte do grupo. Somente João, que estava falando do que ele sentia, do que aconteceu ao redor dele. Então eu espero que essas semanas antes da celebração de Páscoa, que na sua casa você vai pegar todas essas 4 histórias e vai lendo, e vai entendendo que tem certas coisas que João fala que os outros não falam. Tem coisas que ele fala que o João não menciona. Porque João está falando de um lado pessoal. E esse que eu quero que nós pensamos hoje à noite. Ele foca, na primeira parte aqui, em João capítulo 20, sobre 3 pessoas. E a pessoa principal dessa primeira parte, nós vamos ver de capítulo 20, versículos 1 até 18. Ele fala sobre Maria Madalena. É a pessoa que ele mais foca nesses primeiros versículos. Então ele fala sobre Maria Madalena, ele fala sobre o apóstolo Pedro, e ele fala sobre ele mesmo, o apóstolo João. E eu espero, enquanto nós hoje apenas escutamos a emoção, os detalhes diferentes que João fala, que nós podemos imaginar como esse evento mudou grandemente a vida deles. E mudou também as nossas vidas. Mas às vezes nós vivemos hoje como somos separados desses 2000 anos, que nós talvez não sentimos essa emoção ao redor de um evento tão importante em todas as nossas vidas. Então hoje à noite é isso. Vamos focar nessa parte pessoal. E sente o que João, Maria e Pedro sentia daquela ressurreição de Cristo 2000 anos atrás. Eu acredito que, deixa eu falar assim, que as 3 pessoas que vamos falar hoje à noite, são 3 pessoas da Bíblia que nós conhecemos bem, mas eu acho que eles nos representam hoje à noite. Eu acho que tem Marias Madalenas aqui, eu acho que tem apóstolo Pedro aqui, e tem apóstolo João aqui hoje à noite. O mais que nós entramos nessa mensagem, o melhor que nós vamos entender isso. Vamos falar um pouco sobre Maria Madalena. Eu acredito que de todos os primeiros seguidores, e ela era um dos primeiros seguidores de Cristo, incluindo os 12 apóstolos, eu acredito que Maria Madalena talvez tinha uma vida mais perturbada de todos eles. E uma vida mais transformada quando ela encontrou com Jesus. A Bíblia nos diz que ela foi endemoniado, palavra certa, por 7 demônios. E pode ser mais. Esse demônio estava controlando totalmente a vida dela. Quando ela encontrou com Jesus, Jesus expulsou os demônios e ela começou a seguir a ele fielmente. Essa foi uma grande transformação na vida dela. Embora que muitos acham que Maria Madalena também era uma prostituta, mas a Bíblia realmente não fala isso. A Bíblia não fala que também ela não é, a Bíblia não fala que ela era irmã. Às vezes a pessoa fala que era irmã da Marta e Lázaro, mas também a Bíblia não fala sobre isso. E muito menos ela é esposa de Jesus. Mas ela é uma mulher super dedicada. Ela tinha um amor que é incrível. Sabe que ela deixou tudo para seguir Jesus. E ela, junto com as outras irmãs que seguiam Jesus junto com os apóstolos, ela financeiramente sustentava o ministério de Cristo. Então ela era uma seguidora muito fiel. Ela estava, quando todos os outros apóstolos, menos João, fugiram por medo, quando Jesus foi levado preso, e eles ficaram afastados de Jesus quando ele morreu na cruz,
Maria Madalena estava ali. Ela foi uma das primeiras preocupada com o corpo de Cristo. O que nós vamos ver hoje à noite com Maria, que ela estava super triste, chorava muito e muito preocupado com o corpo de Cristo. Porque como o corpo de Cristo foi retirado da cruz bem tarde, antes do sábado, não tinha muito tempo para a preparação do corpo. Então, naquele domingo de manhã, ela levantou cedo com coisas. Quando acabou o sábado, ela estava lá para melhorar, preparar o corpo de Cristo. Ela estava muito preocupada com essa parte. Também nós temos nessa história o apóstolo o apóstolo Pedro. Sabemos muito mais sobre a vida dele, muito mais coisas sobre a vida dele. Mas o que é mais importante para nos entender hoje à noite é que apenas 3 dias antes, ele negou Jesus. Depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele falou, que ele ia ficar com Jesus até o fim, que ele não ia deixar ninguém machucar Jesus, ele falou tantas coisas. E quando chegou o momento de ele se mostrar fiel a Jesus, com medo, ele negou 3 vezes, até negou que ele conheceu pessoalmente Jesus. E eu quero que nós pensamos um pouco como ele estava se sentindo. Ele sumiu, quebrou a promessa diante de Cristo, envergonhado, com a dor e tristeza, achando que talvez nunca Jesus ia perdoar Deus, ia perdoar ele. Imagina os outros membros da igreja, depois que ele sabia o que ele fez. Então ele estava passando esses 2, 3 dias muito difícil, muito triste. E também nós temos João, o apóstolo mais jovem de todos. O apóstolo que sentiu uma intimidade especial com Jesus. Você lê o livro dele e ele fala que ele não fala do nome dele, mas ele se refere como o apóstolo que Jesus amava. Ele falava isso várias vezes. Eu não sei, é por causa que ele era mais jovem, ele sentiu uma conexão um pouco mais emocional com Jesus. Talvez ele sentiu, eu acredito que ele sentiu o amor de Jesus que todos sentiram. Só que ele era mais jovem e ele expressou isso em outros meios. Ele achou que Jesus amava ele mais do que todo mundo. Mas ele tinha essa conexão emocional com Jesus. E ele ainda sendo jovem, quem estava ali, ao pé da cruz, quando todos os outros apóstolos fugiram por medo? Quem estava lá, ouvindo as últimas palavras de Cristo, vendo ele ser torturado, crucificado e até morrer? Foi João. Foi João do lado da Maria Madalena, foi João do lado da Maria, a mãe de Jesus. E foi João que da cruz Jesus olhou embaixo e falou para ele tomar conta, para ele cuidar a mãe de Jesus. Então eu acho que João sentiu também uma grande tristeza, uma saudade. Ele não seguia Jesus como mestre, como um senhor, mas como um grande irmão, um grande amigo. Então as 3 pessoas, apenas no 3º dia depois da crucificação horrível de Cristo, ele se encontra aqui em João capítulo 20. E essas 3 pessoas, como eu falei, com toda essa história, com toda essa experiências maravilhosas com Jesus, eles representam todos nós que estamos aqui hoje à noite. Tem gente aqui hoje à noite, sentada aqui,
talvez ouvindo, escutando na televisão, mas tem gente aqui que, antes de conhecer Jesus como o seu Salvador, a sua vida estava totalmente controlada pelo mal. Você não era uma pessoa certa. Você não era uma pessoa boa. Você foi uma pessoa muito difícil. Difícil de amar e difícil ser amado. Você deixou, talvez, bebida, droga, imoralidade, completamente controlar a sua vida. Como Maria, que não tinha momentos de paz por causa dos demônios, você também sentiu esse ódio, essa raiva, não tinha paz e segurança em nada, sempre procurando alguém, alguma coisa para se complementar, sentir melhor, satisfaz. Está procurando em todo lugar, até você também reconheceu Jesus, encontrou com Ele como seu Salvador, e agora você vive para agradar a Ele. Tem gente aqui hoje, nós também, que é como o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, forte, confiante, seguidor de verdade de Cristo, não tem medo de nada, e que todo mundo sabe que você não tem medo de nada. Ama Jesus, segue Jesus, mas ainda acredita que não precisa de Jesus em tantas áreas, em todas as áreas da sua vida, porque é forte. Às vezes você segue a sua própria opinião, a sua própria direção, sabendo que Jesus quer que você faça coisas diferentes, mas você é grande, você é homem, confiante, você faça as coisas do seu jeito. E por isso, de vez em quando você cai, você faz besteira, fala o que não deve falar, age como não deve agir, tem que voltar atrás, pedir perdão, mas às vezes o orgulho não deixa você fazer isso. E com o tempo, você acha que é mais fácil só me afastar um pouco da igreja, afasta das coisas de Deus, porque eu não estou encaixando bem. Então, pode ser que isso você, hoje à noite. Também tem muita gente aqui, como João, que foi criado com coisas boas, família boa, não mexeu com muitas coisas erradas, foi sempre aprendendo sobre as coisas de Deus, aceitou Jesus como seu Salvador quando você era jovem, e como jovem você nunca perdeu esse primeiro amar diante de Cristo. Talvez você tenha mais anos avançados, mas a sua emoção, o seu amor de Cristo permanece como se fosse um jovem, como a Bíblia diz em Apocalipse, aquele primeiro amor. Você quer fazer tudo para honrar e agradar, e você nunca pode imaginar fazer alguma coisa que é se distanciar da presença de Cristo na sua vida. Você vai seguir Cristo para qualquer lugar, em qualquer momento, não importa as situações. Isso é você, hoje à noite. E graças a Deus, temos pessoas assim entre nós, hoje à noite. Com toda essa introdução agora, vamos para a Bíblia. Primeiro, o João capítulo 20. João capítulo 20. Quero ler somente os primeiros 4 versículos. João capítulo 20, versículos 1 a 4. No primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então essa mulher estava somente preocupada com o corpo de Cristo. Ela chegou cedo para quando ela podia chegar lá depois do sábado, tinha que descansar. Então ela chegou para tentar ver se ela podia terminar a preparação do corpo de Cristo. E ela chega lá, e aquela pedra enorme que foi colocada para selar a entrada, para ninguém entrar, estava afastado. Ela só viu isso.
Ela não viu nada mais. O que aconteceu? Versículo 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava. Quem é? João. Então ela vai correndo e ela chega primeiramente com Pedro e João. Os dois apóstolos do apóstolo, daquele momento na cruz. O João ficava fiel ao pé da cruz e Pedro sumiu. Mas eles estavam juntos, ela chegou correndo, entendendo a importância da situação. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Lucas fala que ele estava lá com os outros irmãos também, mas vamos focar hoje à noite só em João. Então ele foi indo lá. Ela não imaginou outra coisa, que é incrível que nós vamos falar sobre isso, mas ela não imaginava qualquer outro cenário, a não ser alguém tirou o corpo de Cristo. Sabendo que era o terceiro dia, mas ela imaginou que alguém entrou e roubou o corpo de Cristo. Porque ela, o foco dela, corpo de Cristo. Versículo 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois correram, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O apóstolo João era tão humilde que ele não quis falar do seu nome, mas ele não era tão humilde para falar que ele corre mais rápido do que o velhinho. O Pedro era talvez 30, 40 anos e João, jovem, corria mais rápido e chegou em primeiro lugar. Versículo 5. Chegaram aí. No sepulcro, João chega primeiro e esses sepulcros foram pedras dentro das montanhas, e foi um pouco difícil naquela época chegar e ver, e teve uma portazinha para entrar o corpo, e normalmente tinha uma janelinha que você podia olhar, e o sepulcro estava assim, tinha que descer a escada, mas você podia, a montanha está aqui, olhar pela janela, em vez de entrar ali e ver, pelo menos aquela cama onde deitava o corpo. E a Bíblia diz que João chegou primeiro, ele parou, ele não entrou, talvez através do respeito, mas ele olhou dentro assim. Vamos ver versículo 5. Ele se curvou e olhou para dentro. João viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Então João viu a roupa que eles prepararam no corpo de Cristo. Ele viu as faixas, estava deitado na cama, mas ele não entrou. Ele não quis saber, talvez, se Jesus estava no canto. Ele não entrou. Por qualquer razão, ele não entrou. Mas o Pedro, bem diferente. A seguir, versículo 6, Simão Pedro, que vinha atrás, o João tinha que falar aí de novo. A seguir, Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Então, o Pedro, ele nunca parou para pensar. Então, ele chegando atrás, talvez ele empurra o João do lado, e ele desce lá, ele entra e já está dentro do sepulcro. E ele está olhando, ele vê também o mesmo cenário. As roupas, as faixas que eles enrolaram no corpo de Cristo, estava deitado ali, sem corpo. Versículo 8. Versículo 7. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linha. Alguém colocou aquela toalha que estava em cima do rosto de Jesus, dobrou mais ou menos, colocou de um lado, a roupa que estava tudo ao redor dele, estava deitado do outro lado, mas Jesus não estava presente. Versículo 8. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro, João, ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu.
duas coisas que eu quero falar antes que nós passamos para frente. Duas coisas para mim que são incríveis. A primeira coisa, Maria estava com Jesus por muito tempo, ouvindo Jesus falar e ensinar. Ele falou sobre a sua morte, ele falou pelo menos 3 vezes sobre a sua morte e a sua ressurreição no terceiro dia. O Pedro e João também, 3 anos e meio com Jesus, ouvindo Jesus falar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição no terceiro dia. Mas nenhum deles, até no final aqui, nenhum deles acreditaram que talvez isso seria realmente Jesus cumprindo a sua palavra, que ele realmente ressuscitou. Maria chegou lá, tiraram o corpo de Cristo, nós não sabemos onde eles colocaram. O João e Pedro correram lá, orando, mas não tinham uma ideia o que aconteceu. Mas sabe uma coisa interessante? E vamos pular para o versículo Mateus 27. Mateus 27, versículos 62 e 66. Mateus 27. Sabe quem lembrou? Maria não lembrou? O João e Pedro parece que não lembraram bem. Mas sabe quem lembrou? Mateus 27, começando no versículo 62. Depois da morte de Cristo, nos dias seguintes, isto é, no sábado, os chefes, os sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos aos fariseus, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre dos mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Maria Madalena não lembrou? Não acreditou? Pedro e João também, os outros apóstolos também, que nós vamos ver isso, não acreditaram. Mas os inimigos acreditaram. Sabe que tem vezes em nossas vidas, quando nós somos tão focados em certas coisas, ou estamos cheios de tristeza e dor, que nós perdemos todo o aspecto da esperança. Nós achamos que não pode melhorar a nossa vida. Jesus não pode fazer algo grande, coisa acontecer comigo. Eu não posso sair desses problemas que eu tenho, eu não posso ter uma vida melhor do que isso. Até que Jesus promete muita coisa para a nossa vida. Mas quando nós estamos focados, especialmente na depressão, na tristeza, nos problemas que nós temos, parece que nós apagamos essa esperança que Jesus sempre nos dá. Não tem nada na nossa vida que Ele não pode melhorar em cada um de nós, para a sua honra e sua glória. Não fica focado tanto nas problemas, não importa o tamanho dos problemas. Imagina o que ele estava sentindo. Mas porque ela estava tão focada só no corpo de Cristo, de repente o corpo não está aqui. E o João estava tão triste porque ele perdeu esse grande amigo. E Pedro estava com tanta vergonha, talvez ele estava meio assim, talvez nem querendo ver Jesus. Eles não esperavam que realmente podia ser que Jesus ressuscitou. Em Lucas, vou pular só essa vez para Lucas. Você tem esse versículo, Lucas 24, pode colocar. Olha o que Lucas falou sobre isso. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe do Tiago, Jesus, e as outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Depois de 3 anos e meio com Jesus,
ele falando, pelo menos 3 vezes. E quando estava voltando para Jerusalém para ser crucificado, a Bíblia diz que ele começou a contar uma coisa contínua, estava avisando. E depois de tudo isso, eles ainda não acreditavam. Nós temos que levar isso como o exemplo para nós. Tem coisas na Bíblia que também nós temos problema de acreditar. A grandeza de Deus, a mudança que Ele quer fazer na nossa vida, nossa obediência total. E vamos simplesmente acreditar. Vamos seguir Jesus até o fim, não importa o que acontece em nossas vidas. Outra coisa que eu achei muito interessante, vamos passar um pouquinho para frente. Versículo 9. Voltando para João capítulo 20, versículo 9. Antes passe isso, desculpa. Volta para capítulo 20, versículos 5 a 9. Tem 4 vezes nesses versículos que a palavra viu está escrito. Em capítulo 6, versículo 6, João viu as faixas dentro do sepulcro. Depois o Pedro viu também dentro do sepulcro. E a terceira vez o João entra e ele vê de novo. Para nós é a mesma palavra, ver. E quando nós pensamos, eu vi alguma coisa, quantas vezes que a gente vê alguma coisa sem prestar muita atenção? Você vê alguma coisa, mas o que foi? Eu não sei. Eu vi o ar-condicionado, mas nem pensei, eu só vi, só notei. Quando o João para olhar pela janela, a Bíblia diz que ele viu lá dentro. A palavra viu lá dentro é a palavra blepo em grego, que significa só olhar, notar, sem chegar a uma conclusão. Ele só anotou que estava coisa lá. Ele não pensou mais do que só anotando. E quando Pedro chega e vai dentro, ele chega, ele entra e ele vê um pouco mais perto as roupas de um lugar, coisa da cabeça do outro, e ele viu isso. E essa palavra ver é outra palavra. No grego, essa palavra é teoria, onde nós recebemos a nossa palavra hoje de teoria. Então, o que ele fez? Ele pensou, orando, ele contemplou, ele estava pensando talvez o que isso significava, mas ele não chegou a uma conclusão concreta. E a terceira vez que a palavra vi está lá dentro, o João, ele entra lá dentro, chega mais perto, e está analisando as coisas, e a Bíblia diz que ele viu e creu. Outra palavra grego, para ver, é eidos, que significa que ele viu, ele entendeu a situação através de ver, ele chegou a uma conclusão concreta. Então, o João, quando ele chegou mais perto, pensando em tudo, ele já tomou a decisão no coração dele, ele creu que essa significa, Jesus não estava aqui, a roupa dele estava aqui. Essa significou para o João que Jesus ressuscitou dos mortos. Nós podemos ver, todos nós, a mesma coisa. Podemos ter experiências até com Jesus. E tem pessoas que saem com outras ideias. Mas o que Deus quer que nós temos não somente uma teoria sobre Jesus, o que pode ser, mas que nós chegamos a uma conclusão concreta. Jesus vive. Ele ressuscitou dos mortos. Ele morreu no meu lugar. Ele está lá no céu como Salvador de todos que acreditam nele como Salvador. Todos que entregam a sua vida, Ele está pronto para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados. Isso não é uma teoria. Isso não é somente anotar os fatos. Isso é como João, ele viu, ele entendeu, ele tomou a decisão. Por isso, ele creu. E isso é o mesmo tipo de olhar que nós devemos ter junto com Cristo. Agora, versículo 9. Eles não haviam compreendido que, conforme a Escritura, é necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles não chegaram a essa conclusão ainda, porque eles estavam focados em outros aspectos. É incrível,
vocês vão lendo essas semanas sobre a história de Jesus e uma das vezes que Jesus fala que eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue assim para o pessoal ali, e eles vão me pegar preso, castigar, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fala isso, os apóstolos andando na direção de Jerusalém, e nada, ninguém pergunta. A Bíblia diz que não perguntaram porque estava com medo, acho que com medo da resposta verdadeira, mas não falaram nada sobre isso. Andando um pouquinho mais, é quando eles começaram a Jesus, mas entre nós, quem vai ser o mais importante lá no céu? Eles não estavam focados. Muitas vezes nós andamos com Cristo pensando em tantas coisas e não o que é mais importante. Então, antes dessa celebração de Páscoa, vamos tentar focar melhor a nossa vida cristã que Jesus nos deu e chegar mais perto, mais íntimo, mais conhecedor e ver realmente com os olhos de Deus. Versículo 10, João capítulo 20, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Domingo de manhã, voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Essa palavra, e viu 2 anjos. Mesma palavra de teoria. Ela viu, estava tentando de entender o que estava acontecendo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Cristo, um à cabeceira e outro aos pés. Na minha opinião, pobre, os anjos estavam lá o tempo todo. Quando João olhou, ele não viu, mas estava lá. Quando Pedro entrou lá, ele não viu os anjos, estava lá. Estava lá o tempo todo. Mas quando Maria, com os olhos dela mais abertos, não sei por causa do passado dela com os demônios, mas parece que ela teve um pouco mais habilidade. E quando ela olhou, ela viu os anjos. Mas ela não ligava. Ou ela não importava que eram anjos, ou ela não conheceu o que eram anjos, mas ela viu. E ela não perguntou nada sobre por que os anjos estão aqui, ela só perguntou o corpo de Cristo. O que vocês fizeram com o corpo de Cristo? Olha, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram, ela disse, embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Ela estava preocupada com o corpo de Cristo. Outra coisa eu acho interessante nessa cena. Aqui você tem um lugar onde o corpo, a oferta do nosso pecado, o Cordeiro de Deus, que acabou de morrer na cruz, pagando o preço do pecado do mundo. Ele foi tirado, ele foi colocado nessa cama. E agora tem um anjo de um lado e um anjo do outro lado. Quando eu li isso, pensei de uma coisa. Talvez vocês estão pensando. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança que Deus mandou Moisés fazer no deserto para colocar no tabernáculo. Foi feita aquela caixa de ouro. E dentro daquela caixa de ouro colocou os tabletes de pedra dos 10 mandamentos. Aquela vara de Arão que deu vida. E um pote cheio de maná. Colocou dentro. Colocou uma tampa de ouro em cima. E dos 2 lados, um lado aqui, o que foi colocado de ouro? Querubins. Dando sombra em cima daquele tampa.
Mas aquela tampa, no NVI, diz que a tampa era uma tampa. Mas era muito mais que uma tampa. Ela vai colocar aqui o Êxodo capítulo 25, e nós vamos ler isso, para entender a importância dessa tampa. Ele está falando com Moisés: Deus, farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. Imagina o sepulcro. De uma só peça com o propiciatório, não tampa. Funcionou como tampa, mas não era tampa, era um propiciatório. Fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, querubins, uma de frente a outra, as faces dos querubins estarão voltados para o propiciatório. Está vendo? É tudo sobre essa propiciatória. Não é uma tampa comum. Todos os anjos estavam prestando atenção naquela propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto a arca no testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei. De onde? Dessa tampa. Contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Era um lugar muito importante, chamado propiciatório. Propiciatório é a palavra hebraica que significa que onde que vai colocar em cima desse lugar seria uma oferta muito especial. Seria uma oferta suficiente para apaziguar a ira de Deus. Era um lugar muito importante para os israelitas. 2000 anos atrás. Maria entra no sepulcro. E lá onde estava deitado o corpo de Cristo, dos dois lados, sentava anjos. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2 e versículo 2. Falando de Jesus. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Depois da cruz, Jesus, a oferta, Cordeiro de Deus, foi colocado no sepulcro. E Deus colocou, igual os querubins, 2 anjos aí, enquanto Jesus deitava. E para um momento, Maria viu isso. E João contou isso para nós. Para mim, essa é uma grande figura, ligando a importância da aliança com a importância da morte de Cristo. Ela viu isso, ela não entendeu, e a Bíblia diz que ela só perguntava sobre o corpo. Nesse momento, no versículo 14, voltando para João 20, nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas ela não o reconheceu. Ela está tão preocupada, talvez com tantas lágrimas, chorando. A Bíblia só fala que ela chorava. Ela não estava esperando ver Jesus vivo. Ela já perdeu essa esperança, agora perdeu o corpo de Cristo. Com essa atenção só no corpo, ela viu Jesus, mas ela nem o reconheceu. Versículo 15, disse Jesus a ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Ela achando que ela tinha força para buscar o corpo de Cristo em algum lugar, ela não estava pensando bem. Ela viu Jesus, mas por causa da tristeza profunda dela, ela não o reconheceu.
Mas versículo 16, Jesus fala alguma coisa que talvez é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, mostrando a sua intimidade, o amor que ele teve para Maria Madalena. Ele disse, versículo 16, Jesus lhe disse, Maria. E dizem que essa Maria não era Maria falado em grego, foi Maria falado no hebraico, do jeito que eles conversavam. E quando ele ouviu ela falar da Maria, ela reconheceu. Ela não percebeu a pessoa de Cristo, mas ela reconheceu a voz. Jesus disse Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Em João capítulo 10, Jesus fala, começando no versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Maria, em toda a tristeza dela, ela não estava enxergando, mas ela escutou. E ela conheceu a voz de Jesus. A Bíblia diz que Jesus conhece todos os nossos nomes. Nós somos as suas ovelhas. Talvez tem coisas que acontecem na nossa vida que nós perdemos o visto, nós não enxergamos, estamos tudo perturbados por causa dos problemas, tristezas, qualquer coisa. E nós não estamos enxergando bem. Nesse momento, como Elias, vamos ficar quietos e vamos escutar a voz do Senhor. Ele vai te chamar. Ele quer o melhor. Ele quer tirar você dos seus problemas. Ele quer levar você pelas águas, pelos passos verdes. Ele quer ajudar você na sua vida. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte para ser o seu Senhor e seu Salvador. Ele te conhece. Ele te ama como ele amava João, Pedro e Maria. Ele conhece todos os seus pensamentos. Ele sabe todos os seus desejos, todos os seus problemas, todas as suas falhas. Ele sabe onde você está nesse momento. Ele quer te chamar. Escuta a voz, presta atenção. Não fica tão preocupado olhando em outras coisas que perde o momento com Jesus. Eu imagino que Maria se jogou aos pés de Jesus, começou a abraçar a Ele. Ele disse, versículo 17, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Aqui pela primeira vez, enquanto Jesus estava chamando os discípulos, ele chamava os discípulos, meus discípulos, alguns apóstolos, seguidores, servos. No final da sua vida, ele chamou eles meus amigos. Mas essa é a primeira vez que Jesus chama eles os meus irmãos. Ele falou, fala com meus irmãos. Olha a intimidade que Jesus tem agora conosco. Fala para os meus irmãos. Chama eles. Maria Madalena, versículo 18, foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor. E contou o que lhe dissera. Momento único, tão grande na vida da Maria. Ela podia dizer, eu vi. E essa palavra, eu vi, era uma outra palavra. Era uma palavra que significava, eu vi com certeza
e eu sei absolutamente concreto como eu vi o Senhor, sem dúvida. É o 4 palavras diferentes para ver no grego. Ela não tinha mais dúvida. Não importa se naquele momento os outros apóstolos acreditavam ou não, ela viu o Senhor. Ela foi um dos primeiros de ver o Senhor. Uma mulher. E uma mulher que pela sociedade, a voz de uma mulher não estava aceita. O tribunal não ia aceitar o testemunho de uma mulher. Mas foi ela que Jesus escolheu para falar que Ele ressuscitou. Não importa quem você acha que é, quem você acha que não é. Jesus te ama, Ele morreu, pagou o seu preço do seu pecado, foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou visivelmente, com o corpo celestial, para continuar a sua missão, para buscar e salvar todos nesse mundo, inclusive você. Essa é uma grande história pessoal da ressurreição. Tomara que hoje à noite, que você pode regozijar no fato que você não serve um Senhor, um Deus que não entende das suas coisas, que não tem essa comunicação, que não pensa nas coisas, que não fala assim com Maria. Depois nós vamos ver semana que vem como eles falam com aquele banda dos apóstolos que deixou ele sozinho. Foram covardes correndo para todos. E a primeira coisa que ele quer fazer quando ele ressuscita, eu quero encontrar com meus irmãos. É tão importante. Deus não vai te dar bronca, Ele não quer ser o seu inimigo, Ele quer te dar paz. Ele quer te dar desejo de mudar a sua vida para o honrar para sempre. Enquanto a equipe vem aqui, nós preparamos para cantar o nosso apelo. Como então estamos preparando para a Páscoa. Todo ano na Bíblia, nós vemos que quando eles prepararam para a celebração de Páscoa, o que eles fizeram? Jesus falou, prepara a casa para a Páscoa. Eles entraram na casa, limparam a casa, tiraram o fermento, porque o fermento representa pecado, tiraram todo o fermento da casa, eles prepararam uma ceia, uma comida para eles comer junto. Jesus sempre fala, prepara-se a casa, porque eu quero comer a Páscoa com você. Hoje, a casa é a sua vida. Hoje, a casa que precisa ser preparado é a sua vida. Antes que nós celebramos a Páscoa, pega esses dias, essas semanas, limpa a sua casa. Tira o fermento da sua casa. Tira o pecado, tira confusão, tira qualquer coisa, qualquer obstáculo na sua vida, tira da sua vida, limpa a sua casa, prepare-se para a Páscoa e faz aquela refeição, esperando Jesus comer junto com você. Em Apocalipse 3, versículo 20, eu sei que às vezes usamos esse versículo sobre salvação, mas é um versículo escrito para membros da igreja. Jesus fala que eu estou aqui na porta, batendo. Quem ouve a minha voz, quer dizer, as ovelhas que conhecem a voz de Deus, quem ouve a minha voz, abre a porta. Eu vou entrar, eu vou cear com você, eu vou ter uma minha presença com você. Mas para isso acontecer, limpa a sua casa, tira o fermento, prepara a sua vida como uma refeição que Jesus vai querer entrar e participar. Dá para fazer isso. E não somente porque nós vamos celebrar Páscoa daqui a algumas semanas, mas porque é a coisa certa para fazer todos os dias. Enquanto nós ficamos em pé para cantar, o altar está aberto para vir aqui só para orar
agradecendo Deus por tudo que Ele fez por nós. Jesus ressuscitou, está vivo, está entre nós aqui, está comunicando com cada pessoa aqui, querendo entender melhor o seu desejo, para que Ele pode chamar seu nome, como Ele fez com Maria. Escuta a voz de Cristo.